muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 26 de março. A Polícia Federal vai apurar a hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, ele ficou no local por 2 dias no mês de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para Bolsonaro explicar a hospedagem. A matéria do Jornal dos Estados Unidos sugere que Bolsonaro, alvo de investigações criminais, tentou fugir da justiça, já que o ex-presidente não pode ser preso em uma embaixada estrangeira que o acolheu porque está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. O jornal teve acesso a imagens da câmera de segurança da embaixada que mostram que o ex-presidente permaneceu 2 dias no local, acompanhado por seguranças e funcionários do escritório diplomático. O embaixador Miklos Almay também aparece acompanhando o presidente no local. A publicação analisou as imagens das câmeras de segurança do local e imagens de satélite, que mostram que Bolsonaro chegou no dia 12 de fevereiro à tarde e saiu na tarde do dia 14 de fevereiro. As imagens também revelaram que a embaixada estava praticamente vazia, exceto por alguns diplomatas húngaros que moram no local. A defesa do ex-presidente da República confirmou a passagem pela embaixada da Hungria. Em nota, os advogados dizem que ele mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem inclusive se encontrou recentemente, na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. E falando de economia, o governo propôs hoje a redução de juros das dívidas de estados com a União em troca de investimentos em educação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a um grupo de governadores do sul e sudeste do país uma proposta para amortizar e reduzir os juros cobrados das dívidas dos estados com a União. Em troca, os entes devem aumentar os investimentos em educação, especialmente no ensino médio. A intenção do governo é aumentar em 3 vezes o número de matrículas no ensino médio técnico no Brasil. Pela proposta, os estados que aderirem ao pacto terão uma redução temporária de 2025 a 2030 das taxas de juros aplicadas aos contratos de refinanciamento de dívidas. De acordo com o Ministério, a meta é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio técnico até 2030. Segundo a proposta da Fazenda, o estado que aderir ao programa poderá optar por diferentes taxas de juros. Para estados que pediram uma taxa de juros real de 3% ao ano, é necessário aplicar ao menos 50% da economia proporcionada pela redução de juros na criação e ampliação de matrículas no ensino técnico. Na reunião, Haddad afirmou que a proposta apresentada é um roteiro para as negociações e que os trabalhos devem ser concluídos em 60 dias. Pela proposta, os estados que atingirem as metas de expansão de matrículas em até 6 anos vão ter redução permanente na taxa de juros. E os estados que não possuem dívida com a União ou de menor valor devem ter acesso prioritário a linhas de financiamentos e outras ações de apoio à expansão do ensino médio técnico. O preço dos remédios deve ficar 4,5% mais caro a partir do próximo mês, de acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. O reajuste anual dos medicamentos deve repor ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de março de 2023 a fevereiro de 2024. O índice de reajuste anual dos medicamentos se baseia na fórmula de cálculo elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é ligada à Anvisa. O aval do governo deve sair até o fim desta semana e, se aprovado, vai atingir 13 mil produtos. E falando do IPCA, a prévia da inflação oficial perdeu força em março e fechou o mês com menos da metade da alta de fevereiro. O indicador foi puxado pelo setor de alimentos e da gasolina. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, conhecido como prévia da inflação oficial, desacelerou em março e ficou 0,36%. Isso representa menos da metade do apurado em fevereiro, quando fechou em 0,78%. Mais uma vez, os preços de alimentos e da gasolina foram os que mais pressionaram o índice. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. O resultado fica abaixo também de março de 2023, quando somou 0,69%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula 4,14%,
abaixo dos 4,49% observados nos 12 meses anteriores. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 5 registraram alta em março, com destaque para a alimentação e bebidas, que subiu 0,91%. E dentro desse grupo, a alimentação no domicílio subiu 1,4% em março. Contribuíram para as altas a cebola, o ovo de galinha e as frutas. Outros itens apresentaram queda, como a batata inglesa, a cenoura e o óleo de soja. O grupo transportes teve aceleração de 0,43%, influenciado principalmente pelo aumento de 2,39% no preço da gasolina. E em relação aos outros combustíveis, houve alta no preço do etanol, enquanto tiveram queda no preço do gás veicular e do óleo diesel. Por outro lado, as passagens aéreas colaboraram para segurar a inflação, já que recuaram 9,08% em março. E nos destaques internacionais, a Rússia prorrogou a detenção do jornalista americano preso há mais de um ano acusado de espionagem. A embaixadora dos Estados Unidos esteve no Tribunal de Moscou, onde a decisão foi tomada, e condenou a detenção de cidadãos americanos na Rússia. É inaceitável que Ivan Gershkovich e Paul Whelan ainda definhem nas prisões russas sob acusações infundadas. Os Estados Unidos não descansarão até que Ivan e Paul estejam livres e voltem para casa com suas famílias. Ivan Gershkovich, repórter do Wall Street Journal, que já havia trabalhado para a AFP em Moscou, foi detido em 29 de março de 2023 pelo FSB, o Serviço de Segurança Russo, enquanto fazia reportagens em Ekaterimburgo, nos Montes Urais. O repórter é acusado de espionagem, crime que pode levar a 20 anos de prisão. Ele nega as acusações, assim como as autoridades de seu país, o jornal no qual trabalhava e pessoas próximas a ele. A Rússia nunca apresentou publicamente provas das acusações e todo o processo está sob sigilo. A data para a realização do julgamento também não foi informada. E no Equador, mais um crime brutal. A prefeita da cidade de São Vicente, Brigitte Garcia, de apenas 27 anos, foi assassinada a tiros. Seu assessor também foi vítima do mesmo crime. O país decretou estado de exceção em janeiro para combater uma onda de terror espalhada pelo narcotráfico. A polícia informou que Brigitte Garcia, prefeita da cidade costeira de São Vicente, que fica na província de Manabí, na costa oeste do país, foi assassinada a tiros. Brigitte, que era a prefeita mais jovem do Equador com apenas 27 anos, fazia parte do movimento Revolução Cidadã, do ex-presidente socialista Rafael Correa. Os corpos da chefe do Poder Executivo e do diretor de comunicação do município, Jairo Lor, foram encontrados baleados em um carro no domingo. O Equador está desde janeiro em estado de exceção, medida adotada pelo presidente Daniel Noboa como resposta a uma onda de terror perpetrada pelas gangues do narcotráfico. Líder do principal grupo criminoso do país, o traficante Adolfo Macias, conhecido como Fito, fugiu de uma prisão em Guayaquil e se encontra foragido. Os episódios de violência deixaram cerca de 20 mortos até o momento. Por hoje é só, essa edição fica por aqui. Mais informações você acompanha logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau!